A partir do momento em que você verificou comigo toda a parte teórica sobre classificação de materiais, para não perder o nosso costume, vamos realizar um treinamento em cima de questões. Tá preparado? Vamos lá então para a nossa primeira questão. Questão da sua banca COSEAC, ocorreu na prova da Prefeitura de Maricá em 2018. Vamos lá, agente administrativo, a questão dizia o seguinte: a avaliação dos itens de estoque quanto ao impacto que sua falta causará na operação de uma organização, na imagem da mesma perante seus clientes, na facilidade de substituição por outro item e na velocidade de obsolescência, recebe a seguinte denominação: letra A, integração de estoques; letra B, backlog; letra C, nível de criticidade; letra D, classificação de ABC, a classificação de Pareto; e letra E, análise de valor. Preste atenção no seu enunciado. A avaliação dos itens de estoque quanto ao impacto que sua falta causará na operação de uma organização. Opa! O impacto causado pela falta de um material é porque estamos falando sobre a sua importância operacional. É isso aí. Estamos falando sobre a sua importância operacional. E aí vale lembrar que quanto à importância operacional, eles podem ser classificados como X, como Y ou como Z. E vale lembrar que materiais classificados quanto à importância operacional são aqueles considerados imprescindíveis. As operações da empresa. E detalhe importante, o mais imprescindível de todos é o Z, porque o Z ele é considerado vital. Afinal, não há similar para substituí-lo e a sua falta pode acarretar a paralisação das atividades. Lembrando também que se eu estou falando da importância operacional, eu vou lembrar do grau de criticidade dos materiais. O mais crítico de todos é aquele que não há similar para substituir, ou seja, é o material classificado como Z. Então, a importância operacional, ela está relacionada ao grau de criticidade do material. E quando eu falo grau de criticidade do material, é nível de criticidade. Portanto, o nosso gabarito da questão número 1 é a letra C. Tudo bem? Só vou sair aqui da tela, ó, caso você queira copiar o que eu coloquei para você. Maravilha! Voltando aí, já fizemos a primeira questão, vamos para a próxima. Vamos lá. Questão número 2. A banca COSEAC caiu na prova da UF de 2017 para assistente em administração, o cargo que você almeja. E olha só como a questão foi tranquila. Preste atenção. A simplicidade e a forma direta para a classificação de materiais, sem demandar do gestor procedimentos complexos, é um dos atributos de um bom sistema de classificação conhecido como... Vamos lá. Lembra que eu falei assim para você, logo no nosso primeiro bloco sobre classificação de materiais? Atributos é FAP. Lembra disso? Aí eu falei, o que é FAP? Repete. Flexibilidade, abrangência e praticidade. Então eu escrevi assim, ó. Flexibilidade, abrangência e praticidade. Aí eu pedi para você lembrar de algumas palavras que já definem cada atributo. Por exemplo,
Flexibilidade me lembra interface. Flexibilidade me lembra interface. Abrangência me lembra gama de características. Tudo bem? Gama de características. E a praticidade? A classificação deve ser simples e direta. Como ele cita, a simplicidade e a forma direta, simplicidade, forma direta, o atributo é praticidade. Gabarito, letra D, até porque letra E nem atributo é e letra C também não é atributo. Tudo bem? Vamos lá. A descrição minuciosa do material, possibilitando sua individualização em uma linguagem familiar ao mercado, é a característica de uma das etapas da classificação de materiais, conhecida como... Se eu leio descrição minuciosa do material, eu vou lembrar da descrição das suas características, da sua especificação. Portanto, gabarito da número 1, resposta letra A. Viu só? A banca COSEAC não costuma complicar nesse tipo de assunto. E continuando para provar para você o que a banca costuma pensar sobre especificação, ano foi 2015, banca COSEAC, novamente prova da UF, auxiliar em administração, e estava escrito assim mesmo na questão que eu estou trazendo aqui, que é a número 2. O livro Administração de Materiais, um enfoque prático, que é o que eu uso como referencial bibliográfico, também uso Marco Aurélio Dias, enfim, né? Arnold, a gente acaba usando um pouco de tudo, mas eu gosto muito da linguagem de José João Viana. Então, o livro Administração de Materiais, um enfoque prático de Viana, apresenta a descrição das características de um material com a finalidade de identificá-lo e distingui-lo de seus similares, como sendo talvez a mais sintética definição de moleza. Por quê? Estamos falando sobre a descrição das características de um material com a finalidade de identificá-lo e distingui-lo de seus similares. Exatamente o que estava no slide, na nossa tela, quando eu falei para você sobre aquilo que era mais recorrente em especificação. Logo, o gabarito da número 2 é a letra A, especificação. Tudo bem? Lead time é um dos conceitos mais importantes da logística. Aí você vai falar assim, professor, mas calma aí, a minha prova não é a disciplina de logística. Tudo bem, mas existem certos termos que aparecem na administração de material que faz parte da logística. Por exemplo, o lead time, tá? O lead time, resumidamente para você, é o tempo de uma atividade que compreende desde o início até o fim de uma atividade ou operação. Isso é o lead time. E logo na letra A, você acaba percebendo o seu gabarito, porque na letra A está escrito lead time, no português do Brasil, é o tempo entre o momento de entrada do material até a sua saída do inventário. Porque dentre as alternativas que estão sendo apresentadas para você, por exemplo, está associado a custo de deslocamento? Não. É considerado fator crítico de sucesso? Não. É um tempo capaz de lidar com novos dados? Não. No final, resulta em menos horas de trabalho? Não. A única alternativa coerente com o conceito de lead time, que demonstra o tempo desde a entrada até a saída de uma atividade, do início ao fim dela, é o que consta na letra A. Portanto, letra A é o nosso gabarito. Tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda e última questão sobre esse assunto. De novo, COSEAC, de novo, prova da UF 2015, de novo a provinha de administrador, tá? Vamos lá, a questão número 2.
O enorme volume de dinheiro investido em materiais faz com que as empresas procurem cada vez mais assegurar continuidade com o mínimo tempo de estocagem e o mínimo volume possível de material em processamento, capazes de garantir a continuidade do processo. Essa assertiva reforça em especial a importância da prática do que se conhece como JIT, Just in Time, gabarito letra A. O que é o Just in Time? E a gente chegou a trocar essa ideia. O Just in Time representa produzir apenas o necessário. Você pode colocar também a quantidade mínima necessária. Quando você produz apenas o necessário, você acaba eliminando os desperdícios. Quando você produz numa escala menor, você acaba focalizando em qualidade. Tendendo a zero defeito. Entre aspas, né? Nem preciso explicar o porquê. E detalhe, há a possibilidade, quando você trabalha com Just in Time, de trabalhar por encomenda com estoque zerado, tá? Mas eu não posso definir Just in Time como estoque zerado, porque não é só estoque zerado, tudo bem? Mas é uma possibilidade. Então, Just in Time também nos lembra estoque zerado. Trabalhar com estoque zero, tá? Trabalhar por encomenda, acompanhando a demanda e não se antecipando a ela. Beleza? Um dos principais desafios do administrador de materiais na empresa contemporânea tem sido manter seus estoques, pois se defronta com encomenda de maiores quantidades, elevação de estoque médio e custo de manutenção físico-financeira nem sempre oportunos. A solução recomendada para minorar os efeitos negativos desta realidade é... Calma aí, vamos primeiro entender porque isso é uma questão mais de interpretação e de busca de soluções do que de conceito em si. Está sendo apresentado no seu enunciado uma situação hipotética, né? Um dos principais desafios do administrador de materiais na empresa contemporânea tem sido manter seus estoques. Então, a manutenção de estoque é um desafio muito grande hoje em dia. Por quê? Porque se defronta com encomendas em maiores quantidades, o que eleva o seu estoque médio e também eleva o custo de manutenção físico-financeira, nem sempre oportunos. Ou seja, manter estoques hoje de encomendas de grandes quantidades faz com que você precise elevar o seu estoque médio, fazendo com que se eleve também o seu custo de manutenção daquele estoque, né, que representa também um custo financeiro em si. Quando você compra numa quantidade maior, você acaba disponibilizando um investimento que você está realizando que fica ali imobilizado e que você aumenta os seus custos, né, de armazenagem, né, de estocagem, de aquisição, porque o investimento está sendo maior realizado, afinal você está comprando numa quantidade superior. E como é que você faz para minorar esses efeitos negativos? Porque é um efeito negativo, né? Você está aumentando os seus custos. E para você tentar, da melhor maneira possível, gerenciar essas situações, é necessário que você encomende lotes menores com uma frequência maior. Ao invés de comprar muita coisa de uma vez só, eu vou comprando com mais frequência, só que lotes menores. Aí eu acabo diluindo o meu custo, fazendo com que, na verdade, eu consiga melhor gerenciar os meus recursos financeiros
em função de compras mais frequentes, ao invés de acabar onerando drasticamente o orçamento financeiro da minha empresa, comprando uma quantidade maior, elevando o meu estoque médio. Então, uma saída para isso seria encomendar lotes menores com maior frequência, gabarito correto, letra B de bola. Beleza? Perceba que muitas vezes a saída não está no conceito, tá? A saída está em entender o enunciado, em interpretar esse enunciado, para que você possa desenvolver com segurança as suas questões, tá? Segunda questãozinha de compra, para finalizar esse assunto, vamos à análise. 2014, prova da UF, Banco COSEAC, o cargo era de auxiliar administrativo. Questão número 2. Os objetivos da função de compras na administração de materiais podem ser subdivididos em categorias, nos termos de Tony Arnold, sendo incorreto afirmar ser uma dessas categorias. Então vamos verificar aquilo que é incorreto acerca dos objetivos da função de compras. Letra A. Obter mercadorias e serviços na quantidade e com qualidade necessárias. Tá certo. Então não é a letra A o nosso gabarito. Letra B. Garantir o melhor serviço possível e pronta entrega por parte de fornecedores. Sim, também está correto. Não é a letra B. Letra C. Desenvolver e manter boas relações com fornecedores e desenvolver fornecedores potenciais. Está correto. Eu não vou depender só de um fornecedor, eu vou desenvolver fornecedores potenciais que tenham a capacidade técnica, política, legal, financeira e econômica de conseguir atender as minhas necessidades, né? Então a letra C também está correta. Letra D. Obter mercadorias e serviços ao menor custo. Também é uma das intenções. Lembrando, é você comprar o material certo, da fonte certa, na quantidade e qualidade necessárias e também em tempo oportuno. Portanto, a letra E é o nosso gabarito. Está incorreto, não é o objetivo da função de compras estabelecer o preço de venda e o volume dos produtos produzidos, tá? Isso aqui, ó, estabelecer o preço de venda não é objetivo da função de compras. A função de compra não estabelece o preço de venda. Quem vai estabelecer o preço de venda, juntamente com o apoio do marketing da empresa, é a área comercial. A área de materiais, ela não vai tratar sobre esse assunto em relação à questão de compra. Compra não estabelece o preço de venda, tá? Não estabelece o preço de venda. E compra não estabelece o volume dos produtos produzidos. Na verdade, quando eu compro e eu recebo matéria-prima, eu acabo gerando a área de produção, né? O start da produção em si para a verificação daquilo que será produzido. Mas não é a área de compras que vai definir o volume de produtos produzidos. A área de compras vai definir o volume de produtos a serem adquiridos. Tudo bem? Beleza? Então, a letra E é o nosso gabarito dessa questão número 2. Vamos lá? A gestão de estoques constitui uma série de ações que permitem ao administrador verificar se os estoques estão sendo bem utilizados e bem controlados. Para que se possa controlar com efetividade os estoques, é necessário realizar uma contagem dos mesmos. Quando se contam os itens do estoque de forma permanente, verifica-se itens contados permanentemente é inventário rotativo, gabarito letra E. Porque se fossem contados em determinados períodos, ao final de cada exercício, ou 2 vezes ao ano, aí seria inventário periódico, tá? Aquele que se conta permanentemente os materiais, continuamente os materiais são contados
é inventário rotativo, que também pode ser chamado, não se estranhe, faz sentido, de inventário permanente. Então, o permanente é a mesma coisa que o rotativo, tá? E aquilo que não for permanente, continuamente rotativo, passa a ser o inventário periódico, salvo também aquelas definições que eu falei para você sobre a questão dos inventários de acordo com a Instrução Normativa 205 de 88. E aí você tem como tipos de inventário o anual, o inicial, o de transferência de responsabilidade, o de extinção ou transformação e o eventual. O anual, realizado a 31 de dezembro de cada exercício, né? Serve mais para atualizar o inventário comparado ao anterior com o presente. O inicial, quando da criação de uma unidade gestora. O de extinção ou transformação, quando houver extinção ou transformação da unidade gestora. O de transferência de responsabilidade, quando houver a mudança do dirigente da unidade gestora. Mudou o dirigente, mudou a responsabilidade. Então, de transferência de responsabilidade. E o eventual, realizado a qualquer tempo. Beleza? Bom, primeira questão, então, resolvida. Vamos agora para a questão número 2. Questão número 2, ano de 2017, caiu na prova da UF, Banca COSEAC, para assistente em administração, o cargo que você almeja, tá? Vamos à leitura. É correto afirmar a respeito do inventário físico em uma organização que ele é, letra A, o ato de inscrever o bem no registro patrimonial? Não. Quando eu falo em inventário físico, eu falo sobre a contagem física dos materiais. Beleza? Letra B. Conjunto de materiais permanentes sob a responsabilidade do titular de uma unidade administrativa? Não. Isso não é a definição de um inventário físico, né? O que ele pede lá? É correto afirmar a respeito do inventário físico que ele é o conjunto de materiais permanentes. Na verdade, materiais permanentes são bens patrimoniais. Então, bens patrimoniais não se referem, né, a essa questão de definição sobre a responsabilidade do titular de uma unidade administrativa. Portanto, a letra B também está incoerente com o conceito. Porque o inventário físico, como eu já falei para você muitas vezes, representa a contagem física dos materiais e não o conjunto de materiais em si. Portanto, letra C, um levantamento físico e contagens dos itens de material. Letra C é o nosso gabarito, tá? Letra D, descrição analítica do material também não é, porque descrição analítica seria inventário analítico, que também consta lá na Instrução Normativa 205 de 88. Tem lá inventário analítico. Instrução Normativa 205 de 88. E na letra E, período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o bem? Nada a ver com o inventário de materiais. Então, quando eu inventario o material, é porque eu estou realizando a contagem física para identificar, localizar eventuais discrepâncias entre aquilo que consta fisicamente e também o registro contábil da empresa. Beleza? Estamos aí finalizando a nossa preparação. Gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de estar aqui com você, de ter a sua companhia, de você acreditar no trabalho desenvolvido pelo Manuel, pelo Focado e por toda a nossa equipe. É sempre um prazer estar aqui lecionando as disciplinas de administração.